Olá, sou o professor Galeno Coelho, estou gravando aqui a aula de matemática para os alunos do sétimo ano, aula de 80 minutos, que equivale a 2 tempos de 45 minutos em sala de aula. A aula que estou preparando é a aula número 8, resolvendo problemas do livro Aprender Sempre, que a gente vem estudando. Então, o objetivo da aula é resolver problemas envolvendo a ideia de mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Então, algo que já trabalhamos aí com os números múltiplos, os divisores. Então, hoje nós vamos trabalhar com a ideia do mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Então, algo bem simples e bem fácil. Tem aí a primeira questão. Paulo está doente, o médico receitou aí um comprimido de 6 em 6 horas e uma colher de xarope de 4 em 4 horas. Seu pai deu-lhe um comprimido e uma colher de xarope a 0 hora, ou seja, meia-noite ou 24 horas. Qual é o primeiro horário em que Paulo voltará a tomar comprimido e xarope ao mesmo tempo? Então, essas questões aí caem muito em provas de concurso e isso vai ajudar vocês no futuro. Então, fique esperto, entenda bastante essa matéria, que vai ajudar vocês com certeza, principalmente até mesmo aquela prova que vocês fizeram de avaliação de entrada, né, e outras provas que é aplicada aí, vai ajudar bastante, tá bom? Então, eu preparei aqui dois tópicos para vocês, né? Primeiro do modo mais difícil e depois do modo rápido e fácil. Como nas aulas anteriores, a gente precisa organizar bem as ideias, né? Então, na coluna esquerda, eu coloquei o período que nós temos de 24 horas. Então, como um dia tem 24 horas, podemos numerar as horas e calcular. Veja. Então, vamos lá, o remédio. O remédio é de 6 em 6 horas e o xarope de 4 em 4 horas. Então, primeiro vamos calcular o de 6 em 6 e depois vamos calcular de 4 em 4 horas e depois vamos ver se tem algum padrão entre os dois, tá bom? Então, das 24 ou meia-noite a 1 se passaram-se 1 hora, da 1 às 2 se passaram 2 horas, das 2 às 3 da manhã se passaram 3 horas, das 3 às 4 se passaram 4 horas e das 4 às 5 se passaram 5 horas e das 5 às 6 se passaram aí 6 horas. Portanto, se ele tomou o remédio meia-noite, ele vai voltar a tomar o remédio às 6 horas da manhã. Então, nesse caso aí podemos criar também uma regra matemática, onde que a soma das horas menos 1. Então, se você for ver aí, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Menos 1, 6, né? Então, são 6 horas aí. Tomou o medicamento à meia-noite, ou seja, 6 horas da manhã vai tomar o medicamento novamente. Vamos continuar aí? Então, das 6 da manhã às 7 se passaram mais 1 hora, das 7 às 8 se passaram mais 1 hora, das 8 às 9 se passaram 3 horas, das 9 às 10 se passaram 4 horas, das 10 às 11 se passaram 5 horas e das 11 ao meio-dia passaram aí 6 horas. Então, da meia-noite até meio-dia se passaram 12 horas e ele tomou aí 3 medicamentos, né? 3 vezes o medicamento. Muito bem, então já calculamos aqui, né? O de 6 em 6 horas. Agora vamos calcular de 4 em 4 horas, que é o xarope, e ver se tem algum padrão entre os dois. Então, da meia-noite até as 4 horas da manhã se passaram 4 horas, né? Então, ele voltou a tomar o medicamento, aí das 4 da manhã às 8 da manhã, ele tomou o medicamento novamente. Mas, mesmo assim, olha lá, 6 horas da manhã, não tinha dado aí o período de 4 horas, apenas 2 horas. Então, das 4 às 5 se passou 1 e das 5 às 6 da manhã se passou 2 horas. E então, eles não voltaram a tomar o medicamento junto ainda. Mas o que aconteceu das 8 da manhã ao meio-dia? Olha só, tá vendo? Então, ou seja,
ele voltaram a tomar o medicamento junto novamente, meio-dia. Já vi aqui o padrão. Então você viu que o modo mais difícil, a gente precisa organizar as ideias, calcular um por um, colocar etapa, tem uma regrinha ainda dos cálculos de hora, né? Que a gente, se você percebeu aí, a gente coloca um pouquinho a mais, depois no cálculo tem que subtrair -1, né? Para que possa dar o horário certinho, tá vendo? Porque se você contar das 8 ao meio-dia, parece que deu 5 horas, né? 8, 9, 10, 11, 12. Parece que deu 5 horas, mas não, 4 horas. Então você vê, tem todo um esforço, tem todo um cuidado, né? Então, de fato, esse é o modo mais difícil para se identificar. Ou seja, que eles vão tomar o medicamento de 12 em 12 horas. Então, a cada 12 horas, eles vão voltar a tomar tanto o comprimido quanto o xarope. Agora vamos ver o modo rápido e fácil. Então, o modo rápido e fácil. Nós vamos fazer o MMC, ou seja, vamos fatorar, né? O 4, o 6, né? De 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. Vamos começar a dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 2 não, então repete ele embaixo. Agora sim, qual é o próximo número primo que é divisível por 3? É o próprio 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. Ótimo, estou vendo duas vezes o número 2, que aí eu consigo colocar na potência ao quadrado, 2, né? 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. Olha só, pronto, resolveu. Não é? Se a gente montar um grupo de 4 pessoas, por exemplo, né? Para responder aquela pergunta do modo difícil, e eu colocar uma pessoa apenas para fazer o MMC, ele vai responder 1000 vezes mais rápido que aquele grupo com 4 pessoas. Então é muito rápido e muito fácil. Então até aqui vocês viram que uma pergunta como essa, o simples MMC já é o suficiente para responder. Agora a próxima pergunta requer um outro conhecimento, né? Dos múltiplos divisores, só que agora é um MDC. Vamos lá? Atividade com o máximo divisor comum. Pergunta: Beto tem 12 selos e 30 figurinhas repetidas. Ele quer repeti-los igualmente entre um grupo de amigos, de modo que não sobre selos nem figurinhas. Qual é o número máximo de amigos que o grupo pode ter para que isso seja possível? Não vou fazer aqui o teste pelo modo mais difícil. É cansativo, cansei. Não quero mais usar esse método. É muito chato, não é? Vamos aí usar o método rápido, o método que a gente já vem estudando, que a gente sabe, né? Os múltiplos, os divisores, os números primos. Então, qual é o máximo de vezes que eu consigo dividir simultaneamente o número 12 e 30 de uma vez só? Vamos lá? Vamos fazer o MDC de 12 e 30. O mesmo esquema, faz o sinal da cruz, coloca à esquerda os números que você quer calcular e os números primo à direita. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2 dá 15. 6 dividido por 2 dá 3. 15 não dá para dividir por 2. Qual é o próximo número primo que dá para dividir por 3 e por 15 ao mesmo tempo? É o próprio número 3. Então 3 dividido por 3 dá 1 e 15 dividido por 3 dá 5. 5. Qual é o próximo número primo que dá para dividir por 5? É o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aí vocês conseguiram identificar as cores amarelo e vermelho. O que vem a ser isso? Eu vou explicar para vocês. O que está em amarelo são as cores que for divisível tanto por 12 e por 30 ao mesmo tempo. Lembra-se, é o máximo de divisão por 12 e 30 simultaneamente. Então, por exemplo,
quando eu for dividir o 6 e o 15, eu não consegui dividir eles simultaneamente, apenas por um. Então esse eu descarto, esse eu não quero. Tudo que tiver em vermelho eu não quero. Então os únicos que foi divisível por 12 e 30 simultaneamente foi o número primo 2 e o número primo 3. Então 2 vezes 3 é igual a 6. Então 6 é o máximo divisor comum que eu consigo dividir aquelas figurinhas e o selo. Então nesse caso aqui do MDC, vocês têm que ficar atento a isso, né? Diferente do MMC, que a gente usa todos os números primos. Nesse caso do MDC não, a gente só vai usar o número primo que foi divisível pelos dois, ou se tiver mais que 3, 4 números aí, tem que ser divisível por todos eles simultaneamente. Grave isso, tá? Decore, lembre-se disso e em caso de dúvida, volta a assistir o vídeo novamente. Então, a solução do problema, o máximo que ele vai conseguir dividir é por 6, né? Aí não vai sobrar e nem faltar. Obrigado a todos vocês e bons estudos e até a próxima. E não deixe de fazer